Continuação da leitura do livro Cultura, um conceito antropológico. Autor, Roque de Barros Laraia. A ideia sobre a origem da cultura. Uma das principais preocupações dos estudiosos com relação à cultura refere-se à sua origem. Ideia sobre a origem da cultura. Uma das principais preocupações dos estudos com relação à cultura refere-se à sua origem. Em outras palavras, como o homem adquiriu este processo extrassomático que o diferenciou de todos os animais e lhes deu um lugar privilegiado na vida terrestre. Uma resposta simplificada da questão seria a de que o homem adquiriu o melhor, produziu cultura a partir do momento em que seu cérebro, modificado pelo processo evolutivo dos primatas, foi capaz de assim proceder. Não resta dúvida de que se trata de uma resposta insatisfatória, com um odor tautológico e que não deixa de nos conduzir a uma pergunta. Mas como e por que modificou-se o cérebro do primata a ponto de atingir a dimensão e a complexidade que permitiram o aparecimento do homem? Segundo diversos autores, entre eles Richard Leakey e Roger Levin, o início do desenvolvimento do cérebro humano é uma consequência da vida arborícola de seus remotos antepassados. Esta vida arborícola, onde o faro perdeu muito de sua importância, foi responsável pela eclosão de uma visão estereoscópica. Esta, combinada com a capacidade de utilização das mãos, abriu para os primatas, principalmente superiores, um mundo tridimensional inexistente para qualquer outro mamífero. O fato de poder pegar e examinar um objeto atribuiu a este significado próprio. A forma e a cor podem ser correlacionadas com a resistência e peso, não deixando ainda de lado a tradicional forma de investigação dos mamíferos, o olfato, fornecendo uma nova percepção. David Pilban refere-se ao bipedismo como uma característica exclusiva dos primatas, entre todos os mamíferos. Quase todos os primatas vivos se comportam como bípedes, de vez em quando, afirma ele. A seguir, considera que o bipedismo foi provavelmente o resultado de todo um conjunto de pressões seletivas, para o animal parecer maior e mais intimidante, para transportar objetos, alimentos ou filhotes, para utilizar armas, cacete ou lança, e para aumentar a visibilidade. Kenneth P. O'Kay destaca a importância da habilidade manual, possibilitada pela oposição ereta, ao proporcionar maiores estímulos ao cérebro, com o consequente desenvolvimento da inteligência humana. A cultura seria, então, o resultado de um cérebro mais volumoso e complexo, deixando de lado as explicações de paleontologia humana. É oportuno tomar conhecimento do pensamento de dois importantes antropólogos sociais, contemporâneos a respeito do momento em que o primata transforma-se em homem. Claude Lévi-Strauss, o mais destacado antropólogo francês, considera que a cultura surgiu no momento em que o homem convencionou a primeira regra, a primeira norma. Para Lévi-Strauss, esta seria a proibição do incesto, padrão de comportamento comum a todas as sociedades humanas. Todas elas proíbem a relação sexual de um homem com certas categorias de mulheres, entre nós, a mãe, a filha e a irmã. Leslie White, antropólogo norte-americano contemporâneo, considera que a passagem do estado animal para o humano ocorreu quando o cérebro do homem foi capaz de gerar símbolos.
Todo o comportamento humano se origina no uso de símbolos. Foi o símbolo que transformou nossos ancestrais antropóides em homens e seres humanos. Todas as civilizações se espalharam e perpetuaram somente pelo uso de símbolos. Toda cultura depende de símbolos. É o exercício da faculdade de simbolização que cria a cultura e o uso de símbolos que torna possível a sua perpetuação. Sem o símbolo não haveria cultura, e o homem seria apenas animal. Não um ser humano. O comportamento humano é o comportamento simbólico. Uma criança do gênero Homo torna-se humana somente quando é introduzida e participa da ordem de fenômenos superorgânicos que é a cultura, e a chave deste mundo, e o meio de participação nele é o símbolo. Com efeito, temos de concordar que é impossível para um animal compreender os significados que os objetos recebem de cada cultura. Como, por exemplo, a cor preta significa luto entre nós, e entre os chineses é o branco que exprime esse sentimento. Mesmo um símio não saberia fazer a distinção entre um pedaço de pano sacudido ao vento e uma bandeira desfraldada. Isto porque, como afirmou o próprio White, todos os símbolos devem ter uma forma física, pois do contrário não podem penetrar em nossa experiência, mas o seu significado não pode ser percebido. Mas o seu significado não pode ser percebido pelos sentidos. Ou seja, para perceber o significado de um símbolo, é necessário conhecer a cultura que o criou. Vimos algumas explicações sobre o aparecimento da cultura, explicações de natureza física e social. Algumas delas tendem, implícita ou explicitamente, a admitir que a cultura apareceu de repente, num dado momento. Um verdadeiro salto da natureza para a humanidade. Tal postura implica a aceitação de um ponto crítico. Expressão esta utilizada por Alfred Kroeber ao conceber a eclosão da cultura como um acontecimento súbito, um salto quantitativo na filogenia dos primatas. Em um dado momento, um ramo dessa família sofreu uma alteração orgânica e tornou-se capaz de exprimir-se, aprender, ensinar e de fazer generalizações a partir da infinita cadeia de sensações e objetivos isolados. Em essência, a explanação acima não é muito diferente da formulada por alguns pensadores católicos, preocupados com a conciliação entre a doutrina e a ciência, segundo a qual o homem adquiriu cultura no momento em que recebeu do Criador uma alma imortal. E esta somente foi atribuída ao primata no momento em que a divindade considerou que o corpo do mesmo tinha evoluído organicamente o suficiente para tornar-se digno de uma alma e, consequentemente, de cultura. O ponto crítico, mais do que um evento maravilhoso, é hoje considerado uma impossibilidade científica. A natureza não age por saltos. O primata, como ironizou um antropólogo físico, não foi promovido da noite para o dia ao posto de homem. O conhecimento científico atual está convencido de que o salto da natureza para a cultura foi contínuo e incrivelmente lento. Clifford Geertz, antropólogo norte-americano, mostra em seu artigo A Transição para a Humanidade, como a paleontologia humana demonstrou que o corpo humano formou-se aos poucos. O Australopiteco africano, cujas datações recentes realizadas na Tanzânia atribuem uma antiguidade muito mais que 2 milhões de anos, embora dotado de um cérebro 1/3 menor que o nosso e uma estatura não superior a 1,20 metro, já manufaturava objetos e caçava pequenos animais. Devido à dimensão de seu cérebro, parece, entretanto, improvável que possuísse uma linguagem na moderna acepção da palavra. O Australopiteco parece ser, portanto, uma espécie de homem que, evidentemente, era capaz de adquirir alguns elementos da cultura, fabricação de instrumentos simples,
caça esporádica e talvez um sistema de comunicação mais avançado do que o dos macacos contemporâneos, embora mais atrasado do que a fala humana, porém incapaz de adquirir outros, o que lança certa dúvida sobre a teoria do ponto crítico. O fato de que o cérebro do australopiteco media 1/3 do nosso leva Gertz a concluir que, logicamente, a maior parte do crescimento cortical humano foi posterior e não anterior ao início da cultura. Assim continua. O fato de ser errônea a teoria do ponto crítico, pois o desenvolvimento cultural já vinha processando bem antes de cessar o desenvolvimento orgânico, é de importância fundamental para o nosso ponto de vista sobre a natureza do homem, que se torna, assim, não apenas o produtor de cultura, mas também, num sentido especificamente biológico, o produto da cultura. A cultura desenvolveu-se, pois, simultaneamente com o próprio equipamento biológico e é, por isso mesmo, compreendida como uma das características da espécie, ao lado do bipedismo e de um adequado volume cerebral. No próximo vídeo, vamos ler sobre as teorias modernas sobre cultura. Até!